paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso bíblico Vida Abundante, versão Professor Discipulador. Esta é a terceira aula do nosso curso. Já falamos sobre o que é o curso Vida Abundante, qual é o propósito e também falamos das estratégias para alcançar as pessoas e o propósito da ministração desse curso. Também falamos na aula 2 sobre o professor. Demos aqui algumas orientações ao professor. Na aula de hoje, nós já vamos começar de fato nas lições. Ao todo são 7 lições, o curso é bíblico e nós vamos então agora dar algumas orientações, tecer alguns comentários, lição por lição. Então, quero já falar aqui 3 questões importantes para que você inicie bem as lições. A primeira é a oração. Então, mantenha-se sempre em oração pela pessoa da qual você está discipulando. Você é um professor, você é um discipulador. E esta pessoa, ela é um aprendiz, é o discípulo, é o aluno. Ore sempre por ela. Ore em sua casa, ore pessoalmente, dê demonstração da fé e testemunhe o poder da oração. Também ore para que o Espírito Santo traga clareza à mensagem que vocês estão estudando. Observe o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte em 2 Coríntios 4, versículos 3 ao 5, diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos ou dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Veja a importância de manter-se em oração. É preciso orar pedindo para que Deus lhe dê sabedoria e discernimento e também tire esta cegueira, isto que está atrapalhando a pessoa ver o Evangelho, ver a salvação e receber Cristo como Senhor e Salvador, render-se a Cristo. Deixe bem claro, desde o primeiro encontro, todas as vezes que nos reunirmos, iremos orar. Então, vamos orar. Nesse momento, vamos orar, já como um exercício para que você também, querido professor discipulador, entenda que para iniciar e para concluir, eu falei que tinha 3 questões importantes a te dizer. A primeira é a oração. Dito isso, então, vamos orar. Senhor, estamos reunidos aqui em louvor e glória do Teu nome. Nós queremos crescer em aprendizado, em sabedoria. Oramos para que o Senhor possa trazer luz à nossa mente, ao nosso coração, discernimento e sabedoria que vem do alto, para que possamos estudar a Tua palavra, respeitando, adorando e também buscando o discernimento do Senhor. Ensina-nos o Teu caminho. Nós também não queremos só aprender, mas também obedecer a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Qual é a segunda questão importante? Eu disse que são 3, né? A primeira é a oração. A segunda é a leitura da Bíblia. Então, todo discípulo tem que aprender a ler a Bíblia. Este é um curso bíblico, não se trata de uma revista, mesmo que nós temos a revista de estudos, mas não se trata de uma revista de Bíblia que nós estamos falando. O
O Evangelho de João é o fundamento deste curso. Durante o tempo proposto, que é a duração do curso, você deve pedir que a pessoa leia esse evangelho. Então já vai começar dizendo, olha, esse curso é um curso bíblico, é importante que você leia todo o evangelho de João. E aqui está, inclusive, o porquê ler o evangelho de João. Não sei se você sabe, o evangelho de João é impresso separadamente também, como uma estratégia evangelística. Vários grupos, agências missionárias, vários ministérios de evangelização doam em hospitais, em presídios, nas casas, nas ruas, o Evangelho de João. Porque esse Evangelho, ele é impresso assim, milhões e milhões de cópias a cada ano. Para ser um evangelho, a pessoa lendo só o evangelho de João, ela já compreender a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos. Não sei se você já se perguntou por que nós temos 4 evangelhos. O propósito é a evangelização. Cada evangelista, por exemplo, Mateus está evangelizando os judeus, Marcos está evangelizando os romanos e Lucas está evangelizando os gregos. Então eles têm uma abordagem diferente, falando do mesmo assunto, mas eles têm uma abordagem diferente. João, por sua vez, ele não é para um grupo específico, mas ele apresenta Jesus, o Filho de Deus. Jesus é o eu sou. Várias vezes no Evangelho de João aparece Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida. Então Jesus é o eu sou, é o próprio Deus. O Evangelho de João foi escrito neste propósito. Então, por esse motivo, que este curso ele está baseado no Evangelho de João. Qual é o propósito do Evangelho de João? No próprio capítulo 20, versículo 31, diz que o propósito deste Evangelho estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, aqui está o propósito, apresentar Jesus, confirmando o fato dele ser o Cristo, o enviado, o ungido, o próprio Deus entre os homens, para a redenção, para a reconciliação, para o perdão. E quem crer em Jesus, o propósito é esse, ao apresentar Jesus, e quem crê em Jesus tem a vida. Então, por isso que esse curso se chama Vida Abundante. João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O próprio Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Este curso é sobre o propósito da reconciliação de Deus com o homem, que é ter uma vida abundante. Então, a pessoa que você está discipulando, ela tem que ler a Bíblia. E a porta de entrada, o livro mais adequado para... O primeiro livro que eu li da Bíblia, a pessoa vai dizer, é o Evangelho de João. Depois nós vamos falar mais sobre isso, sobre orientação de leitura bíblica com o seu aluno, a pessoa que você está discipulando. E a terceira questão muito importante para você começar bem, após orar, após orientar a pessoa que leia corretamente o Evangelho e leia corretamente a Bíblia, porque, inclusive, esta é a maneira correta de ler a Bíblia, lendo livros inteiros e não apenas trechos. Então, lê todo o Evangelho de João, porque todo o livro da Bíblia tem início, meio e fim. E depois que terminar o Evangelho de João, você vai orientar ele para ler um outro livro, por completo também. Então, a terceira questão importante é você afirmar o propósito. Aí vamos, na revista do aluno, tem então o propósito. Na introdução,
leia a introdução com o aluno. Você não existe por acaso. Talvez você ainda não saiba, mas você foi criado por Deus com um propósito. Em descobrir e viver esse propósito estará a verdadeira felicidade. Aí segue, esse curso é sobre o propósito de Deus para a sua vida. Falaremos sobre o motivo de não desfrutarmos da vida que Deus planejou e mostraremos qual a solução de Deus para a triste situação da raça humana e o que devemos fazer para vivermos a vida abundante. Este curso é bíblico, fundamentado principalmente no Evangelho de João. O desafio é que você possa ler esse Evangelho nos próximos dias, já está aqui a orientação, e que facilitará o entendimento, e ajudará você a responder os questionários durante as semanas de estudo. Qualquer dúvida, pergunte, ore pedindo a Deus discernimento, aprenda com sinceridade e humildade, obedeça e cumpra a vontade de Deus em sua vida. Seja bem-vindo ao curso Vida Abundante. Então, aqui na introdução, você já vai falar sobre o propósito deste curso, que é mostrar o propósito de Deus para a vida da pessoa. A lição número 1, ela tem a ênfase em mostrar que Deus ama as pessoas e tem um propósito na vida delas. Então, nesta lição, você procure expor de uma maneira bem convicta, pois as pessoas, mesmo inconscientes, estão buscando um significado para as suas vidas. E nesta lição, nós vamos falar deste significado. Então, voltando à revista do aluno. A revista do aluno, na lição 1, vamos começar conhecendo a primeira verdade fundamental. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Esta é a primeira verdade, é o primeiro assunto da lição 1 da revista do aluno. E a revista do aluno continua dizendo assim: Deus nos ama e demonstrou esse amor enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Leia João 3,16. Deixa que o seu aluno, que o discípulo leia. Se vamos ler então esse texto, abra aí no Evangelho de João. A pessoa pode ter dificuldade para abrir, não tem problema, tenha paciência, vai lá. Você já sabe o versículo de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas deixa ele folhear a Bíblia, de preferência. Tem a Bíblia impressa. Se a pessoa que você está discipulando não tem uma Bíblia impressa, presenteie ela. Ah, mas pode ler pelo celular? Pode. Também não tem problema nenhum. Mas é importante que tenha as duas formas de leitura, a digital e a impressa. O texto, então, a revista do aluno continua dizendo: fomos criados por Deus, depois de ler João 3,16. Fomos criados por Deus e para Deus, a fim de termos um relacionamento com Ele. Aí já tem um outro versículo, leia Romanos 11:36. Então, da mesma forma, talvez até você já sabe qual é este versículo, o versículo de Romanos 11:36. Talvez você já sabe de cor, mas o seu aluno, a pessoa que você está discipulando, não sabe. Deixa ele ler, leia, continue na lição. Não é um relacionamento forçado. Romanos, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Romanos 11:36. Então, fez um breve comentário ali, na revista do aluno continua dizendo: não é um relacionamento forçado, mas de amor com o nosso Criador. E aqui eu faço um comentário, porque eu paro aqui agora o texto da revista do aluno para fazer um comentário, para te ajudar nesta aula, nesta primeira aula do curso Vida Abundante com a pessoa que você está discipulando. O amor de Deus é uma mensagem central que anuncia todo o conteúdo da fé cristã.
Então veja que aqui está dizendo que não é um relacionamento forçado na revista do aluno, mas de amor com o nosso Criador. Então a Bíblia diz 2 vezes que Deus é. Uma vez a Bíblia diz Deus é Espírito, João 4:24. E a outra diz que Deus é amor, 1 João 4:8. Então entende-se que o amor não é só uma característica ou um atributo de Deus. O amor é o próprio Deus. Se Deus não existe, o amor não existe. Então, veja que nós sabemos até a palavra grega, né, que é usada, ágape. Você já ouviu essa palavra? Então, a palavra usada para falar do amor de Deus, que aparece centenas de vezes na Bíblia. Por exemplo, olha para você ver o que é o amor ágape. Lá em Lucas 6,35, quando diz para amar os inimigos. Amor ágape é amar com a mesma intensidade do amor de Deus. Ou sobre a excelência do amor, 1 Coríntios 13. E principalmente quando fala do amor de Deus por nós. Acabamos de ler aqui João 3,16. Então, o amor terreno é diferente. Nós estamos acostumados a amar considerando a medida ou o merecimento do amor. Na medida que me amem, eu amarei também. É mais ou menos assim. Uma hora ou outra nós até ouvimos pessoas dizendo: vou amar quem me ama, vou gostar de quem gosta de mim. Cansei, não vou mais ficar gostando ou demonstrando o meu amor em pessoas que não estão nem aí comigo. Já pensou se Deus amasse nesta medida? Se Deus falasse a respeito da humanidade: cansei, agora só vou amar quem está também me amando. Então seria, para nós, a humanidade, muito triste. Veja que Deus ama independente do que temos, das nossas escolhas, inclusive até se forem escolhas de desobedecer a Deus, desagradar a Deus, Deus continua nos amando e sempre nos convidando para aproximar-se dele, para entregar-se a ele, para render-se a ele e para viver debaixo dos seus cuidados. Então, uma vez que nós temos o amor de Deus, nós também estamos sendo orientados a amar na mesma medida que Deus nos ama. Então veja que amor é um tema central desta lição, lição 1. A pessoa pode questionar: mas eu não mereço o amor de Deus. O amor de Deus é o amor ágape, é o amor incondicional. Na revista do aluno, continua dizendo: Deus tem um plano para nossas vidas. Deus tem um plano para a nossa vida, que é de uma vida eterna. Esta é a vida abundante. Vida abundante significa ter uma existência de acordo com o propósito de Deus, uma vida plena, livre, eterna e feliz. E aqui, novamente, eu faço aqui um breve comentário nessa parte da revista do aluno. Vida eterna e vida abundante são temas aqui da Bíblia. Claro que a vida abundante antecede a vida eterna. Deus quer que você viva uma vida abundante aqui na terra. Isso vai resultar em uma vida eterna, na eternidade. Então, o que Jesus está nos propondo é a vida no presente e no porvir. Esta vida é a proposta de um recomeço. É uma conversão, é uma mudança de rota, agora em direção de Deus. E eu faço um destaque importante aqui, no discipulado, que é importante que você faça a pessoa refletir, sabe, sobre a vida, não apenas na vida terrena, mas mostrar também ela a eternidade. Então, nesta primeira lição, faz esta pessoa refletir sobre isso, sobre vida eterna, sobre eternidade. Fazer uma citação aqui do John Wesley, quando ele pregou um sermão sobre
a eternidade, você pode até procurar na internet. Aí na internet tem vários sermões de John Wesley. Pode procurar o sermão sobre a eternidade de John Wesley. Ele diz assim, assim sendo, um cristão no sentido bíblico vive na eternidade e caminha na eternidade. Seu panorama é alargado. Sua visão não é mais limitada pelas coisas presentes. Não, nem pelo hemisfério terrestre. A fé coloca o mundo invisível e eterno continuamente diante de sua face. Consequentemente, ele não olha para as coisas que são vistas. Então, estamos propondo aqui nessa primeira aula para que o aluno possa refletir além do que ele vê fisicamente, para que ele olhe para Deus, para a salvação em Cristo, para a eternidade, e entenda a vida com base nesse propósito da salvação. E aí, então, nós temos a parte final da revista do aluno. O terceiro parágrafo da revista do aluno, que diz: Deus criou o homem a partir de si mesmo, fazendo-o conforme sua imagem e semelhança, de acordo com Gênesis. Leia Gênesis 1, 26. Então, novamente, deixar a pessoa ler lentamente, vamos ler aqui esse versículo. Sendo assim, o homem foi criado para estar ligado a Deus, ou seja, se relacionando com a sua fonte de vida para que viva. Assim como uma planta necessita estar ligada na terra para sobreviver, o homem deve estar ligado em Deus. Leia João 15, que diz sobre a videira verdadeira, versículo 1 ao 4. Deus criou você para uma vida eterna. E aqui eu faço novamente um comentário desse trecho da revista do aluno. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui nós não estamos dizendo de imagem e semelhança física. O que quer dizer imagem e semelhança? A imagem e semelhança tem a ver com Deus é trino, ou seja, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem também foi criado sendo espírito, alma e corpo. Imagem e semelhança tem a ver com raciocínio, autoconsciência, envolve a liberdade, livre escolha, a inteligência, a criatividade. Tudo isso reflete a imagem e semelhança de Deus no homem. Então, não é imagem e semelhança física. Claro que o pecado, ele manchou a criação de Deus. Mas este é assunto para a próxima aula. Então, na revista do aluno diz: respondendo às questões abaixo, conheceremos melhor o amor e o plano de Deus. E aí vai ficar para a próxima aula, de fato, porque o aluno vai responder em casa. Encerrou a primeira lição, o aluno vai responder em casa e vai trazer as respostas para a lição de número 2 da revista do aluno. E antes de começar estudando a lição 2, nós vamos corrigir as perguntas da lição 1. Então é isso, encerrado a lição de número 1. Crie sempre o debate, o aprendizado, a conversa, pergunte sempre se está entendendo, se ficou claro, se tem alguma dificuldade. Se tiver alguma questão que você não sabe responder, diga que você vai anotar e vai responder depois. Tudo isso vai criando esse ambiente de aprendizado e de diálogo com a pessoa que você está estudando a Bíblia. Então, lembre-se, nós estamos aplicando um curso bíblico para que as pessoas entendam com clareza o plano de salvação. E a primeira lição é essa: o propósito de Deus para a vida da pessoa é o amor e o plano. Deus ama de uma forma incondicional e o plano é a salvação. Esse é o plano de Deus para a vida das pessoas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta aula. Eu te agradeço, louvo o teu nome, seja exaltado para todos sempre. Que a cada dia possamos aprender mais e mais do Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor que é incondicional. Ensina-nos a amar, queremos também praticar esse amor todos os dias. Muito obrigado, Jesus, pela grande salvação, o maior plano de todos que foi dado a nós, foi ofertado a nós, e nós simplesmente nos rendemos diante
da salvação do Senhor, e eu te agradeço por isso. Muito obrigado pela salvação e pelo resgate que o Senhor nos concedeu, perdoando os nossos pecados e nos reconciliando com Deus. Agradeço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.